vezes as coisas Uhum. com esses números tudo errado. Eu tava aprendendo a falar 99, meu Deus, como é que é? Não, não fala. É 40, 40 como é que é? 40 29? 99, aham. Meu Deus. É 4 4 19. vezes 29, é algo muito doido. Muito doido, cara. É pior que alemão. Porque no alemão, assim, digamos que você Nossa, tem um número. alemão, pra mim, é a pior língua Não, não é. de Não é pior que todas. francês. Ó, por exemplo, 68, tem que falar acht, que é 8, und, que é E, e daí sechs, Sieg, que é 60. Então tu fala ao contrário, sacou? Meu Deus. E eu, tipo assim, quando eu vim pra cá no meu primeiro ano, eu tive que fazer aula de alemão. Primeira coisa que a gente tava vendo era números. Aí a professora botou, tipo, 555 no quadro. Eu fiquei, meu Deus. Essa Mas é não uma é língua que difícil, é fácil. não dá. A desgraça é ter que fazer conta para dizer um número que nem no francês, meu Deus do céu. 555 é tranquilo, é 500, que é tipo, pensa em inglês, né? É 500. Uhum. Daí, 5, porque o 5 é o último, Funfzig. Tem um monte de Funf Olha aí, o né? tamanho disso. Não, Mas, não. meu Deus, tu vai falar 99, tu tem que falar 40, 20, não, 4 20. Olha só como é tosco em português. 4 20 mais 19, e 19, né? E é número que se diga. Isso parece uma criança falando. Meu, Mas é meu assim, sobrinho fala 40 e 20. é muito fácil, porque isso só tem no 60 e 70, 80 e 90. Só. E daí, se você sabe os 60, é só você botar, tipo, 11, 12, 13 depois do assunto. Então, tipo, é muito fácil. É estranho, mas é, tipo, muito fácil. Quando você pega a manha, você já aprende. Tipo, 60, 60, 61, 62, 70, 71, 72. Então, tipo, é super fácil. Então tá bom, então eu vou pedir aula de francês pra ti, porque com a outra professora lá eu tô tendo um treco já. Meu Deus. Mas é muito difícil. Imagino, imagino. Bem, eu tenho certeza que se você aprender o francês, vai aprender matemática muito facilmente. Então vamos resolver Eu esse problema espero. aqui. Tu tens ideia de como começar? Se fosse uma prova, tu saberias começar esse problema? A gente estudou isso recentemente. Então, mais ou menos. Só que assim, a gente está fazendo de substituição e de combinação. Combinação eu entendi muito bem. Substituição nem tanto. Porque assim, minha professora ela não me ensina. Ela não me ensina. Eu não entendo nada das coisas que ela faz. Então, substituição, tipo, eu não entendi nada. Mas combinação eu entendi bem. Mas esse problema com substituição, não saberia como começar. Porque eu tenho memória de curto prazo também. Você é a Dory, lá do Procurando Nemo. A Dory que tinha uma memória bem curta. Eu Bem, tenho. É horrível. então tá bom. Bem, se liga. O que que eu posso dizer para você, né? Todas essas técnicas vão te fazer chegar na mesma resposta, tá? Então tu não precisa se preocupar muito com isso. Cara, Então, substituição não é que tem que colocar, tipo, y igual 2x menos 1. por exemplo, sim. Tu poderia isolar o x também, se tu quisesse. E daí você substituiria o x. Vai sempre naquela que for mais simples, tá bom? Uhum. Essas técnicas você tem que utilizar a que for mais simples. Às vezes não é mais simples fazer a substituição. Às vezes é. Então, às vezes é mais fácil, sei lá, tu subtrair as equações. Ou Essa é dividi-las a até mesmo. combinação, não é? Talvez se chamam de combinação aí. Como Exatamente. que é em português? Eu diria que é soma de equações, subtração de equações, não tem um nome Não. específico, sabe? É bem fácil. Eu gostei muito. Vai bem rápido, eu consegui acertar todas, mas substituição foi mais complicadinho. Bem, depende do que tu isola, né? Então vamos, por exemplo, nessa aqui que tá mais fácil de isolar o y. Se a gente deixar o y sozinho, a gente vai ficar com y igual a 2x mais 1, certo? Uhum. Porque, vamos dizer assim, eu simplesmente passei o y para o outro lado e ele fica positivo. Então, Do porque outro ele lado, muda de sinal, né? ele muda de sinal perfeitamente. Uhum. Então a gente tem que o y é igual a 2x mais 1. Mas olha só, digamos que a gente tivesse uma outra letra aqui, z também, 2z. Ia ser possível encontrar o valor das três letras? Não. Não.
E tu tem que ter certeza absoluta disso, tá? Porque sabe qual é o problema? Na escola, os professores nos dão questões que com certeza a gente vai conseguir resolver, mas às vezes os problemas a gente não sabe como começar, onde resolver. Se fosse uma prova que ele não deixasse claro qual é o assunto, entende o que eu quero dizer? Então tu precisa ter uma coisa em mente. Se temos N incógnitas, precisamos de N equações para achar o valor de cada uma das incógnitas, ok? Então, como no nosso caso aqui nós temos duas incógnitas, ou seja, o x e o y, e nós temos duas equações, a de cima e a de baixo, você tem que ter certeza que é possível resolver o sistema, ou seja, que é possível encontrar um valor para y e para x, ok? Entendeu a ideia? Uhum. Tá bom. Lembra que eu não te vejo durante a aula, tá? Eu só fico vendo meu material. Ah, ok, então eu vou falar. Aí tu tem que responder. Tá Outra bom. coisa, essas equações aqui, elas não são qualquer coisa matematicamente falando, elas são retas. E essas retas, se elas não forem paralelas, que é um caso muito específico, então tu não precisa se preocupar, elas vão se cruzar, obrigatoriamente. Oh, meu Deus. Elas vão se cruzar, ok? E aí que tá o ponto, literalmente. O ponto de interseção delas é justamente os valores de x e de y que a gente está procurando, entendeu? Aqueles valores não são qualquer coisa, eles são algo real, eles são a interseção das duas retas. Beleza? Beleza. Beleza, então agora, depois de toda essa introdução, vamos lá. A gente já isolou o y, né? Então eu só vou remember aqui. 2x mais 1. E agora o que eu faço? Eu vou, né, pegar a equação ali de baixo e, no lugar do y, eu Fazer a equação. vezes. Ah, sério? Só A isso. minha professora, ela bota, tipo, entre parênteses. Ela bota, tipo, 4, Eu vou por esse parênteses. fator, eu acho, fator de 2x mais 1. Ó, eu vou fazer um parênteses aqui, né? Por Uhum. quê? Porque o 4 está multiplicando o y. Todo y. Então, como o y todo é 2x mais 1, 2x mais 1. Ok? Uhum. Veja que a equação é a mesma, só que agora eu fiz essa substituição do y. Lembrando que eu posso fazer isso porque nós estamos buscando a interseção, ou seja, o y nessa equação é o mesmo que nessa. Sim. E agora virou um probleminha lá do... Faz quanto tempo que tu tá aí na França? 5 anos. Ah, então tu não fez o fundamental no Brasil, né? Eu fiz até o 7º ano no Brasil. Só que quando eu vim pra cá, eu tive que voltar 1 ano e meio, porque aqui eles começam em setembro, né? Aí eu Aham. tive que voltar. Tá, então tu já passou dos 18. Não, eu fiz 17 esse ano. Pô, então tô meio perdido. É que eu Mas faço aniversário em janeiro. tá Aí bom. quando eu tava no Brasil, eu era, tipo, Adiantada, é, né? um pouquinho adiantada. Entendi. Bem, aqui no Brasil a gente chama isso aqui de chuveirinho. Então, por quê? Porque parece que é um chuveirinho mesmo, né? Aí vai fazer essa multiplicação em todo mundo. Poxa, eu quero aprender a falar francês justamente porque aí pagam muito bem os professores, no Super Prof, principalmente. Poxa, É, uma aula na Super Prof da França é 130 euros. é, eu fui procurar aqui, né? Uhum. Tipo, 5 aulas eram 300 euros, eu acho, algo assim. Pois é. Que loucura, né? Que bom que tem os BR aí. Que bom que tem gente que fala português e ensina matemática ainda. Mas um dia eu vou falar francês também, vou ensinar todos esses franceses aí. Ó, Isso mas aí. agora te perguntando assim, sinceramente, você acha que dá para uma pessoa de 31 anos que nem eu aprender francês e dar aulas em francês? A minha mãe tem. Ela não vai. 57 anos. A gente tá aqui há 5 anos. Ela sabe se, tipo, comunicar bem. Ela ainda tem bastante dificuldade. Mas se você realmente quiser aprender o francês, você consegue. Você consegue. É um idioma complicado. Você vai ter um sotaque forte. Mas, tipo, você consegue sim. Poxa, Só que tem legal. que, tipo, só tem que se livrar das inseguranças, porque assim, eu sou muito perfeccionista, então assim, eu sofro ainda, mesmo, tipo,
falando francês. Mas se você for, tipo, extrovertido, assim, você consegue fácil. Eu tenho uma prima que ela começou a aprender francês. Em um ano, ela já falava com todo mundo. Tipo, ela não sabia tudo, não era fluente, mas ela sabe. Ela ia. Se ela fizesse erros, ela consertava depois. Então, sim, claro, sim, consegue sim. Pois é, eu percebo que às vezes não é nem tu saber muito a gramática, independente da língua, né? É mais a forma como tu se expressa mesmo, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa que fala inglês e coloca o accent, né, o express nas palavras e, sabe, se porta como um americano mesmo, vamos dizer assim, às vezes parece falar melhor do que aquele brasileiro que aprendeu inglês na escolinha e sabe toda a gramática e tal. Entende o que eu quero dizer? Uhum. O que você tem que fazer é se mergulhar na cultura, escutar músicas, assistir filmes, tentar fazer conversas. Tem vários sites, tipo, de línguas agora que são professores daqui da França que vocês falam só para ter, tipo, conversas em francês. E assim, se você esquece algumas palavras, se você consegue se comunicar, isso já é falar a língua, entendeu? Porque o objetivo é se comunicar. Então, é bem legal. Poxa, aí você me anima, aí você me anima. Muito bem. Então tá, vamos falar de matematiquês agora. Tu conseguirias encontrar o valor do x ali para mim agora? Consigo. Então, por favor. Só deixa eu fazer no meu quadrinho, que eu sou visual. No problem. Tome o tempo que você precisar, tá bom? Eu não gosto de coisas rápidas, gosto de coisas certas. Mas se errar também não tem problema. Fica menos 2 2 sobre 5. Não se preocupe, não se preocupe. Eu também preciso aprender, ó. Quando você erra, me ajuda. Então, ganha-ganha. Mutualismo. Isso mesmo. X é igual a menos 2 sobre 5. E agora, como é que a gente faz para encontrar o valor do y? Do Y, aí a gente faz. Eu não sei se é na primeira ou na segunda, que aí a gente coloca, tipo, 2 vezes menos 2 sobre 5, aí faz uma equação. Bem, existe um jeito mais fácil, tá bom? Apesar do Ok. jeito que você falou estar certo. Agora que a gente encontrou o valor do x, menos 2 quintos, a gente quer encontrar o valor do y. Então a gente pode ir direto na equação onde o y está isolado. Olha só que maravilha. Porque daí você coloca o valor do x que você acabou de encontrar ali e você já encontra automaticamente o valor do y. Não precisa ser nessas aqui. Pode ser nessa que você construiu. Ok? Fica muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. Vamos lá. Bem, aí é contigo. Agora coloque aquele x ali e resolva. Tá bom. Posso usar a calculadora? Não, se você não pode na prova, não pode aqui. Não se Eu preocupe com o tempo. posso na Então, prova, mas beleza. é que eu sou muito lenta para fazer de cabeça. Essas coisas são meio chatas mesmo. Mas assim, se você deixar em fração, o que eu quero, na verdade, é que você deixe em fração. Os professores gostam de frações, tá bom? Então vai ficar menos 4 sobre 5? Mais um, né? Sim. Mas eu tô fazendo a multiplicação primeiro, é mais um daí. Aí boto sobre um. Ah, mas 2 vezes 2 você sabe, né? Não era isso que você queria fazer, não. Acho que era outra coisa. É isso aqui que você quer resolver, né? Essa continha de fração, certo? Certo. Aí espera. Aí menos 4. Aí fica 5 sobre 5, 5. Menos 4 mais 5 fica 1 quinto. Não? 1/5, perfeito. Esse é o valor do y, 1/5. Ok. Aí, ó, fez sozinha, praticamente. Aí eu forcei a amizade também. Mas tudo bem, eu fiz essa com a sua ajuda e agora você vai fazer uma com a minha ajuda. No que você precisar, você me responde. Você me pergunta. Bom, Beleza. trocando as bolas aqui. Mas eu vou enviar isso para ti no WhatsApp. Então tu pode usar como referência. Eu vou deixar aparecendo aqui também, Ok. pelo menos uma parte, né? E vou pedir para que você faça a seguinte conta, uma conta da sua lista, não se preocupe. Lá na França, aí na França eles cobram bastante matemática, então tem que tomar cuidado mesmo. Muito! Nossa Senhora!
Deixa eu explicar só um negocinho. Aqui, no segundo ano do ensino médio, você tem que escolher 3 especialidades, que é tipo matérias que você vai focar mais no ano que vem, né? Uhum. É obrigatório 1h30 de matemática, mas tipo, todo mundo escolhe especialidade de matemática, porque aqui eles falam que para você conseguir entrar numa faculdade, se você não tem nada em mente, você precisa ter feito especialidade de matemática. Você precisa. Eles, nossa, é tipo, todo mundo faz especialidade de matemática, mesmo quem tem tipo média de 5 de 20, eles fazem especialidade de matemática, porque aqui para você, tipo, vencer na vida, conseguir um emprego bom, você tem que ter feito especialidade de matemática. É bem puxado. Caramba, que Uhum. legal, cara, porque normalmente em outros países a matemática é meio negligenciada. Claro, pra mim é muito legal, mas, Pra poxa, mim, não. pra tu não, né? Imagina. Tu queres fazer faculdade do quê? Eu Se tu queres quero fazer alguma. fazer. Eu quero ser diplomata, mas eu quero fazer faculdade de Relações Internacionais. Então, eu vou pegar como especialidade geopolítica, história, geografia, ciências econômicas e sociais e literatura, línguas estrangeiras, que é uma aula em inglês. Poxa, diplomata, isso aí é difícil, hein? Tem poucos. Eu sei, eu sei. Se tu é parente de algum cara importante aí. Eu dava aula pros filhos do diplomata do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, né, no caso. Que massa, Não sei se tem mais de um. amiga da minha mãe, ela é diplomata da ONU. Caraca, assustador. Eu quero muito. Pô, Quem boa sabe? sorte. Tenho certeza que se você se esforçar, vai, né? Eu só não sei por que matemática vai te ajudar nisso, né? Mas. Exato. Mas é por isso que eu não vou pegar a especialidade em matemática. Mas é muito bom matemática, né? Aprende a trabalhar a lógica e tudo mais. Então, quero aprender Então, ainda. se usa, né? Mas não sei se vale todo o esforço, vamos dizer assim. No Uhum. teu caso, né? No meu, claro que vale. Ah, tá. É, você tem que fazer. Então eu recomendo que você. Bem, vamos fazer pelo método do isolamento, né? Que é o que você acha Uhum. mais difícil. Então, se eu pudesse te dar uma recomendação, eu diria para você isolar o X na de cima. Uhum. Só que aí, quando eu isolo o x na de cima, eu troco de lado os outros números ou é mais fácil eu trocar o x de lado? Nesse caso é mais fácil tu trocar os outros, porque o X Ok. já está do lado esquerdo, que é onde a gente quer, Uhum. ele é positivo também. Então aí ficaria 3y menos 4. 3y menos 4, perfeito. Esse é o Tá, nosso X. Agora você pode ir na outra equação e substituí-lo. ok. Hum, a gente está procurando o y, né? Sim, se você substitui o X, Tá. você vai ter ali uma expressão em termos de Eu Y, certo? achei y igual 7. Maravilha. Então Ok. agora que você tem o valor do Y, você pode encontrar o do X, fazendo aquela substituição, não é mesmo? Uhum. Ok. X igual a 16? Isso, não tem segredo. Muito bem. Olha só. Tá indo, estamos indo, olha só que legal. Então tá, acho que tu pegou já o jeito de isolar as coisas. Agora, me diga então o que que você gostaria de ver de todas essas matérias que você me enviou, algo que você não enviou, tem algo que você queira ver com mais urgência? Esse negócio do ponto de interseção, que com as linhas, a minha professora ela pede para a gente achar as coordenadas do ponto de interseção, tipo,
Mas eu não lembro. Eu acho que eu te enviei algo sobre, mas eu não lembro exatamente a questão. Eu só sei que pra mim, tipo, não entendi nada de como fazer isso. Ah, é? Uhum. Se tu puderes me enviar algo para eu entender mais ou menos a tua dúvida, que eu tô meio perdido no que tu falou. Que ponto de Hum, interseção pode ser muitas coisas, tá? Não precisa ser necessariamente com retas, pode ser outra coisa. uhum. Ah, tem uma que eu enviei, que é o exercício 24. Deixa eu pegar aqui para responder. Que esse também eu não entendi nada, que é com as. Com as. Com as. Não é linhas. Com as. Pera. Retas. Com as retas. Com as retas? Uhum. Ah, tá bom, vamos lá. Vou pegar aqui, salvar para te enviar depois. Tá escrito, hein? Dentre as equações que estão sendo mostradas, quais são equações de retas? Quais são retas, no caso, eu acho? Tá bom, então aqui não é necessariamente fazer uma conta, né? Aqui é Não. você saber identificar o gráfico, certo? Uhum. Isso. E aí, qual dessas você acha que é reta? Não tenho a menor ideia. Tipo, a menor mesmo. Putz, porque isso aqui é bem importante, tá? Bem, para ser uma reta, ela tem que seguir a seguinte equação, a seguinte lógica de equação. Y igual a AX mais B, ok? Uhum. Ou seja, um número que multiplica o x mais o quê? Um outro número somando o x, ok? Uhum. Então, por exemplo, ali tem alguns casos onde isso ocorre. Na primeira, tem um número multiplicando o x. Qual é o número que está multiplicando o x? Raiz quadrada de 2. Perfeito. E tem um número ali somando o x. Qual é o número que está somando o x? Soma menos 3. Exato, menos 3 está somando. Você está somando uma dívida, vamos dizer assim. Certo? Uhum. Sacou a ideia? Uhum. Então é isso. Só isso. E agora a outra equação ali, tu achas que ela é uma reta, a B? Não, Por quê? porque não tem dois números inteiros, eu acho. Não. Isso, A questão não. de ser inteiro ou não, não importa. A questão é que ela não segue essa lógica que eu coloquei aqui. Tu precisa que É. siga essa lógica. Se não seguir essa lógica, não é reta. Se for reta, segue essa lógica, ok? Uhum. Então, como ali não segue essa lógica, mas como é que eu sei que não segue? Porque se você isolar o y, o que, que vai acontecer? Vai ficar menos 1 sobre x. X na parte de baixo não é isso, certo? Uhum. Bem, ótimo. Então ela não é. E a C, você acha que é? Ah, sei. Eu fico meio confusa com essas que tem ao quadrado, Se é porque ao quadrado, não é reta. por isso. Ó, sempre, 100% das vezes tem que ter isso aqui, ó. Tem que ser isso. Uhum. Mas, tipo, a última, se você desenvolve ela, os X, tipo, eles se Cancelam. cancelam e daí acaba Maravilha. sendo uma reta, não? Sim. Por isso que para você ter certeza se é uma reta ou não, você sempre tem que isolar o y e simplificar a função, tá bom? Tá bom. Eu gostei do que você falou. Será que tu tens como fazer essa conta para mim e me enviar uma foto? A D? Isso, desenvolva a D e isole o y. E me manda uma foto. Daí a gente vai concluir se é uma reta ou não. Tá bom. Porque, de fato, as retas elas são expressas de formas distintas, né? Mas uma forma bem óbvia de perceber é isso que eu escrevi. Então, sempre que tu tiver uma equação e tu simplifica ela
e ela não está igual a isso que eu escrevi, pode ter certeza que não é uma reta. Ok. Tá, eu não sei se é isso. Pera. Mas você já fez? Tá? Você é rápido, hein? Eu tento, mas eu não sei. Será que tá certo? Parece que não. Porque, pô, x menos 2 ao quadrado não é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2 ao quadrado. X menos 2 ao quadrado é x menos 2 vezes x menos 2. Né? Porque tudo ao quadrado é ele vezes ele mesmo, certo? Uhum. Então, por exemplo, você pode dizer que x menos 2 ao quadrado é x menos 2 vezes x menos 2. Daí, menos x ao quadrado, menos y igual a zero. Beleza. Agora aqui tem que fazer o quê? O chuveirinho. Então, resolva essa continha aqui, por favor. Faça aí a propriedade distributiva. Nossa. Eu fiz de como se, tipo, x ao quadrado, 2 ao... ok. Isso não pode, tá? Quando é assim, soma, não pode. Ok. Tá, eu achei x ao quadrado menos 4x mais 4. X ao quadrado menos 4x mais 4. Perfeito. Ok. Agora simplifique, isolando o y e cortando o que der para cortar, né? Uhum. E aí tem... Pera. Que aí agora eu tô com menos 4x mais 4 menos y. Seems good. Mas, mas tipo, dá pra ter duas incógnitas na equação? Se tu queres descrever uma reta, sim, tu tem que ter duas incógnitas, na verdade. Sim. Porque, Mas né, aí... ó, de novo, a equação da reta é y igual a x mais b. O a e o Uhum. b são números, Uhum. que vão daí, né, descrever a tua reta, por exemplo. Sim. Agora, Eu tem tenho que que ter o y e passar o um x, pro outro percebe? lado daí. Isso, tu podes deixar tu tens, na verdade, foi o que eu pedi, que deixar o y sozinho, tá bom? Uhum. E aí, tu percebeu que os x quadrados se cortam, né? Não, sim, isso sim. Maravilha. Então agora tu tens que isolar o y, tá bom? Tá bom. Hum, Aí, ó, você tá fazendo tudo sozinha, tá ótimo. então. Ok, deu y igual menos 4x mais 4. Isso, pronto. Agora você olha para essa equação que você acabou de falar. Y igual a menos 4x mais 4. Isso segue esse padrão? Ou Segue. seja, segue, né? Segue o padrão de um número que multiplica o x e um número que soma o x. Então, se segue esse padrão, você tem uma função afim, uma equação de primeiro grau, um polinômio de primeira Uhum. ordem. Você tem uma equação de uma reta. Então, sim, beleza? É Beleza. isso aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Gostei. Você disse que não sabe, mas sabe, poxa. Daí fica complicado, eu nem trabalho direito. E aí, o que você queres ver agora? Equações cartesianas. Bem, equações cartesianas é a mesma coisa que falar água molhada, tá bom? Toda equação é cartesiana, eu preciso de algo mais específico para entender o que eu quero.
Ok. Deixa eu pegar um aqui específico, então. Beleza. Sério? Mas o que significa, então, uma equação sem cartesiana? Bem, uma equação cartesiana é uma equação que tu vai colocar no plano cartesiano. Tu tá trabalhando com x e y. Algo assim, entende? É meio redundante falar uma equação cartesiana. Ok. Então, aqui, ó, tem esse daqui, que é para representar uma reta por uma equação cartesiana. Que eu tenho um problema com retas, que nunca dá certo, juro. Bem, eu recomendo que esse problema acabe o quanto antes, porque as retas são a coisa, vamos dizer assim, mais simples que existe na matemática, tá? E tudo se Pois é, constrói em cima delas assim, também. exato. Geometria não é uma coisa que, tipo, não entra na minha cabeça. Qualquer coisa que tem que construir coisas, não dá certo. E tem essa daqui também, ó, que é determinar uma equação cartesiana da reta passando pelos pontos A, também não consigo. Esse é o maior problema, assim. Entendi. Bem, pode ser que aí na França eles chamem a equação cartesiana de um jeito específico. Sim, porque, tipo, aqui, o... Ó, de acordo com o chat GPT, quando a gente coloca equação cartesiana, é uma equação nesse estilo aqui, que no Brasil a gente chama ioiô xoxô. Só que como tu não estudou no Brasil, isso não deve fazer sentido nenhum para ti, né? Não. Ioiô xoxô. É uma forma de escrever a equação, tá? É assim, y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Então, bem, eu vou pintar de vermelho os elementos especiais aqui. Ele chamou de 1 ali no chat, mas eu estou chamando de x0, tá? Não de x1. Uhum. Então, o que que é este mano aí? É a equação de uma reta, só que escrita de outra forma, né? Lá no outro problema, eu fiz como y igual a x mais b, lembra? Uhum. Aqui ele quer que você escreva como y menos uma coordenada y de um ponto, igual a m, que multiplica x menos uma coordenada x de um ponto. Então, para isso, se isso é a equação cartesiana, né? Só que eu não estou com tanta certeza do que o chat está me falando, sacou? Talvez se tu tivesse um exemplo feito do teu professor, que ele resolveu uma equação cartesiana, Uhum. porque se fosse eu, né, o que que eu faria? Eu isolaria o y, tá bom? Eu simplesmente isolaria o y. Daí já estaria Uhum. resolvido o problema. Só que eu não sei se é isso que o teu professor chama de equação cartesiana, percebe? Então, porque, tipo assim, aqui os negócios de retas chama de reper autonomia, alguma coisa assim. Eu não sei. Ó, deixa eu só mostrar uma coisinha rapidinho, eu vou te mandar, que é isso daqui que eu não entendo muito, ó. Porque da tabela de sinais lá. É só isso daqui que eu não entendo muito, porque, não sei, o resto eu entendi bem bonitinho. Ok, agora eu vou achar o que meu professor colocou de... Pô, vai cair bastante coisa nessa tua prova, hein? 3 capítulos, mano. Eu não sei, essa professora ela é doida, ela é uma doida. Daí você me chama, assim, em cima da hora. Ai, 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 esses alunos querendo que eu faça milagre. Entra na minha casa, entra na Mas eu minha não sabia que vida. ia ter. Pra mim, só ia ter, tipo, os sistemas de retas e a substituição e combinação. Aí eu até perguntei, professora, vai ter a tabela de sinais? Porque a gente já fez isso em outra prova. Ela falou, claro que sim. Aí eu, putz, amor. Deixa eu achar. E vai cair equação quadrática também? Não, graças a Segundo grau, Deus. não. Beleza, menos mal, menos mal. Aqui, ó. Mas é isso que você me falou. Ela colocou y igual a mx mais p. Perfeito. Ah, mas isso é o que uma equação reduzida. Pois é, esse é o problema, tá vendo? Não sei se ele quer a reduzida, cartesiana, tem muitos nomes, né? Muitas Pois formas de tu é. representar uma reta, era o que eu tava te falando antes, lembra? Uhum. Se ele quer a cartesiana, provável que ele queira isso, tá? Aqui, ó, em um repère du plan, com as coordenadas x e y de um ponto da reta D,
verificam uma equação da forma ax mais by mais c igual a zero, com a, b e c reais, a e b não simultaneamente nulos. Essa equação é chamada de equação cartesiana de D. Como era a mesma equação? Ax mais by mais c igual a zero. Tá, mas aqui já tá na forma cartesiana, então. Ax mais by mais c igual a zero. Pera, eu acho que esse daí você tem que, tipo, construir o negócio. Deixa eu ver a correção. Representer la droite donnée par une équation. Ele quer que faça o gráfico, então? Acho que sim. Tem que ver o que a frase está pedindo. Daí, se for o gráfico. Tem que construir o gráfico. Ah, agora que eu vi. Só que aí No problem. Ela fazia. Pera, eu não tenho correção do 27, tem correção do 28, do 29, do 30 e do 39. Não se preocupe com isso. Eu só quero entender o que o programa está pedindo. Ele está pedindo para fazer o gráfico. É isso? Então vamos fazer o gráfico. Para fazer o gráfico de uma reta, bem, a gente já sabe que é uma reta, né? Porque segue aquele padrão. Não tem nada ao quadrado, nada dentro de uma raiz, etc. Sendo assim, a gente vai fazer o seguinte. Vai descobrir pontos, porque para desenhar uma reta você precisa de 2 pontos. Você une os pontos e pronto. Tá bom? Tá bom. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente escolhe valores. Valores muito legais de trabalhar é quando o x é 0 e quando o y é 0, por exemplo. Mas se tu quiser jogar outros valores, você pode também. Você joga o que você quiser na equação. Então a ideia é, você vai jogar valores de x na equação e vai receber valores de y. Por exemplo, 3 vezes 0, mais 2 vezes y, mais 1 igual a 0. Certo? Então se a gente isolar o y aqui, vai ficar o quê? Acho que você concorda comigo que vai ficar menos 1 meio. Porque 0 vezes alguma coisa é 0. Isso. Daí um vai para o outro lado, troca de sinal, passa 2 dividindo, essa história, né? Muito bem. Agora vamos escolher um outro valor de x, então. Não precisa ser o y0. Eu escolho o valor que eu quiser. Mudei de ideia no meio do caminho, viu? Tem muitas formas de fazer isso. Eu vou escolher x igual a 1. Porque também é fácil trabalhar com o número 1, né? Então eu vou pegar a mesma coisa que eu havia feito aqui, mas em vez de 0, eu vou colocar o 1 no lugar. Ok? Quanto é que vai dar esse y aqui? Faz a continha para mim, por favor. Um segundinho. Sem pressa. Dependendo da moral do mundo, né? Não, o Bruno. Pera. Eu achei 1. Você achou que quando o x é 1, o y é 1 também? Vamos ver. Vai ficar menos 2, vai para o outro lado. Isso aí. É? Então, sim. Olha só. Que legal, né? Então nós temos 2 pontos aqui bem interessantes. Vamos chamar aqui de ponto A, tá bom? Quando o x é 0, o y é menos 1 meio. E quando o x é... Vamos chamar isso aqui de ponto B. Chamei ali de ponto A e aqui eu vou chamar de ponto B. Aqui quando o x é 1, o y é 1 também. Ok? So, très bien. Sua conta estava certa. Agora, meu francês de mendigo. Aqui, pior que aqui um morador de rua me abordou quando eu cheguei em Portugal, daí né, não tinha nada, né, tinha acabado de chegar, pra, né, tentar, né, dizer pra ele que eu não podia ajudar, eu tentei falar em inglês com ele, e daí ele respondeu em inglês, cara. O morador de rua respondeu em inglês, pra mim isso foi sensacional, porque no Brasil não é assim, né. Real. Você já veio para Paris ou nunca? Não podia ir ainda. Aqui, na frente da torre, na verdade, todo ponto turístico,
tem vários vendedores ambulantes, né, que tentam te vender tudo. Eles falam todas as línguas, você não tá entendendo. Eles tentam te vender em todas as línguas possíveis. Pois se eles veem que você tá falando, tipo, em português com alguém, amigo, sei lá, tanto faz, eles vão começar a falar, Neymar, Pelé, compra, barato, 1 euro. Eles tentam... Os indianos, né? São os indianos. Não, acho que eles são africanos, mas tem indiano também. E daí, eles falam tudo, eles tentam te vender em todas as línguas. Aí eles falam inglês também, eles falam francês, eles falam um pouquinho de tudo. É bem engraçado. Dessem aula, alguma coisa assim, acho que ganhariam mais dinheiro, né? Pois é, cara. Pois é. Bem, olha só. Eu estou construindo o gráfico, tá bom? Tu pode fazer o gráfico de várias formas, mas eu estou fazendo da forma que eu acho mais legal, que é como? Você tem que verificar qual é o maior valor em cada eixo. O maior valor no eixo X aqui vai ser o 1, né? Porque eu tenho 0 e tenho 1. Então, por isso que eu vou fazer o meu gráfico até o 1 só. Por que eu vou fazer até o 10, até o 100, se só vai até 1 os pontos que eu tenho, não é mesmo? E a mesma coisa em Y. Eu tenho 1 e tenho menos meio. Então, por isso eu coloquei o 1 e o menos meio aqui. Meio que proporcional, né? O 1 tá lá em cima, o menos meio tá mais perto. E agora eu vou colocar o ponto. Bem, o primeiro ponto que nós temos é o ponto... Vamos colocar esse ponto aqui primeiro, ponto 1, 1. O ponto 1, 1, como é que a gente faz? É 1 para x. Então, a gente faz um pontilhado aqui no x. E 1 para y também. A gente faz um pontilhado no y. E interseção é o nosso ponto, beleza? Bem, se o 1 para x está aqui, agora a gente precisa o 0 para x. Onde que é o 0 para x? Vamos pensar assim. 3, 2, 1, 0. O 0 é justamente no eixo y, tá bom? O 0 para x é o eixo y. Então é 0 para x menos meio para y. O ponto está aqui. Portanto, agora para terminar o nosso gráfico, é só unir os pontos. Está feita a reta. Não é difícil, viu? Verdade. Você joga valores para x, encontra os de y, a continha básica aqui, né? Você que fez as contas, por sinal. E depois que você tem os pontos, é só colocá-los no plano cartesiano dessa forma, como se você estivesse tentando achar num mapa, beleza? É que assim, para escolher os números, não tem, tipo, pode Não tem. escolher. Sério? Tu poderia colocar 1 milhão ali se você quisesse, só que não ia ser muito legal fazer essa conta, né? Não, sim. Pois é. Então eu recomendo que você escolha sempre números pequenos, inteiros, né? 1 e 2, alguma coisa assim. Beleza, beleza. É isso aí. Muito bem. Que tal você fazer uma agora? Eu vou salvar isso. E vou pedir para que você faça. Mas eu não vou pedir nada que esteja lá, tá bom? Eu quero que você faça simplesmente dessa que eu vou colocar aqui, olha só. 2x mais 1. Beleza? Eu vou te enviar o que a gente fez, tu pode usar como referência. Tá bom. Fala a cerâmica dele, lá o porcelanato. Tudo tem. Na Itália. Vai no comprar. Qualquer coisa é só perguntar, mas acho que você consegue achar os pontos, pelo menos, sozinha, né? Espero. E daí é na hora do X que eu posso escolher o valor, né? Isso. Daí você coloca o x que você escolheu e descobre qual é o parzinho dele, ou seja, qual é o y. Ok. Ele não consegue ter perfeito. Tá, agora que eu achei, eu vou. É porque é mais fácil assim, né? Porque. Tem várias formas, é verdade. Mas eu considero essa mais fácil se tu tens a equação. Aham, ok. E. Tá, agora eu vou tentar construir. Legal. Quais são os pontos que você achou, então?
Ó, eu botei o x2, daí eu achei y igual 5. Aí eu botei x1 e achei y igual 3. Aí ficou A, 2, 5 Trebian, tudo certo. e B, 3. Agora pode fazer o gráfico. Faça os pontinhos e uni-os e você tem a reta. Ok. Porque como que as pessoas, né, elas se espelham, né, sabia, certo? Ok. Ok, achei. Posso te mandar uma foto? Por favor. Ok. Ficou bem pequenininha lá em cima, mas dava para alongar mais. Vamos ver, vamos ver. Olha só que interessante. Tá legal o gráfico. Bem, você fez uma retinha pequenininha, você sabe que você pode, né, aumentá-la, né? Sim, é Agora eu te porque pergunto uma coisa. Se eu você queria fazer, tipo, continuasse essa reta proporcionalzinho, aqui... assim. Oi? Não, é só que eu queria fazer proporcionalzinho com os quadradinhos de baixo também. Eu tinha feito, tipo, as... Não sei como fala em português, mas em francês é abscisse, que é, tipo, a reta do X. Que eu tinha feito maior, só que daí não daria pra fazer, tipo, do mesmo tamanhozinho do 5. Ah, sim. Não, mas tá perfeito. Que é isso, tá maravilhoso. Mas agora eu quero te perguntar uma coisa. Tu tens ideia de qual é o valor que ela vai cruzar o eixo Y? Porque eu passei ela ali pelo eixo Y, né? Só de olhar para a equação dá pra gente saber. Não tem ideia? Não. Bem, é o 1. É o número 1. Ela vai cruzar ali no número 1, tá bom? Ok. Por quê? Porque aquele B ali, ou melhor dizendo, aquele número que soma o X, é o que a gente chama de y-intercept em inglês, ok? Ou seja, é onde intercepta o A. Tá bom? Ou melhor, a gente intercepta o eixo Y, por isso que a gente chama de y-intercept. Portanto, veja, para você fazer um gráfico, às vezes você não precisa dos pontos, porque um você já tem só de olhar. Um você já tem só de olhar para a fórmula, sacou? Que é o próprio y-intercept, que é o valor do B. Então você sempre sabe que ela vai cruzar ali, então isso já ajuda a fazer um gráfico bem legal, beleza? Beleza. Então, maravilha, eu acho que você entendeu bem o que eu quis dizer aqui nessa aula, você pegou muito bem. Acha que aprendeu alguma coisa hoje? Acho que sim. Principalmente as retas, que é o meu ponto fraco. Você vai fazer as contas e vai perceber que elas são bem lógicas. Lógica é uma palavra boa para entender as retas, tá bom? Bem, você disse que tem prova na terça, né? Eu lhe ofereceria uma aula amanhã no domingo, se você quiser. Então, se você quiser fazer uma aula, é só falar que a gente marca, beleza? Domingo? Eu sei que é chato para mim também. Mas se tu estiver precisando, Não, eu é tenho tempo aí. porque é que eu vou sair para comprar roupa para ir numa festa da minha amiga indiana, então daí só... Nossa, por que eu fui falar isso? Mas, tipo, eu só tava falando na minha cabeça. Mas aí só deveria, só teria que ver um horário. Você que Porque sabe. eu, Eu vou eu te mandar os quero, meus horários e você decide. francamente, eu preciso. Aham. Eu vou te enviar os meus horários aqui. Vou mandar os do Brasil, tá? Porque
Beleza. A gente pode se referenciar direto pelo do Brasil. E daí é isso, o que tu decidires, a gente faz, tá bom? Tá bom, eu te dou a resposta ainda hoje. É porque a gente vai sair de manhã e a gente não deve voltar muito tarde. Aí eu só tenho que ver os horários que você tá livre daí. Tá bom, enviei, daí se possível a gente tem aulinha. Então tá bom. Muito legal. Eu pediria, por favor, que tu me avaliasse lá no Superprof depois, tá bom? Vou te enviar os links pra isso, beleza? Beleza. Então tá bom, muito obrigado. Tchau, tchau, valeu! Obrigada, tchau.